O papel de Constantino na difusão e modificação da Bíblia. Nossa história começa no início do século IV d.C., uma época em que o cristianismo ainda era perseguido dentro do vasto Império Romano. Para muitos seguidores de Cristo, a fé significava correr riscos. Riscos de vida, família e de perda de tudo que possuíam. Foi nesse contexto turbulento que um dos líderes mais influentes da história romana emergiu. Constantino o Grande. Constantino tinha uma visão que, segundo relatos, lhe foi dada durante uma batalha decisiva. Ele viu uma cruz luminosa nos céus, acompanhada pelas palavras: "Com este sinal vencerás." Ele tomou isso como um sinal divino de que o Deus dos cristãos era poderoso. Assim, em 312 d.C., ele se converteu ao cristianismo e pouco depois assegurou sua vitória, tornando-se o imperador do Ocidente. Esse evento foi um marco. Pela primeira vez, um imperador romano abraçava o cristianismo, em 313 d.C. E Constantino, junto ao co-imperador Licínio, promulgou o Édito de Milão, um decreto que assegurava liberdade religiosa dentro do império. Esse decreto significou o fim das perseguições contra os cristãos e lançou as bases para uma nova fase de expansão religiosa. Mas Constantino não parou por aí. Ele percebeu que, para consolidar sua autoridade, precisava unir o império fragmentado e via no cristianismo uma ferramenta poderosa para isso. No entanto, o cristianismo da época era diverso, com diferentes seitas e interpretações sobre a figura de Cristo e os ensinamentos dos apóstolos. Esse era um obstáculo para o sonho de unidade de Constantino. Em 325 d.C., Constantino convocou o primeiro concílio de Niceia. Ele reuniu bispos de todo o império para resolver disputas doutrinárias, especialmente a controvérsia ariana, que questionava a divindade de Cristo. Após intensas discussões, o concílio afirmou a natureza divina de Jesus, estabelecendo a doutrina da Trindade como um pilar fundamental da fé cristã. Mais do que uma discussão teológica, o concílio de Niceia foi um evento político. Constantino usou sua autoridade para garantir um cristianismo mais coeso e menos sujeito a interpretações divergentes. E assim, a Bíblia começou a ser moldada para refletir uma versão DA. Compilação dos textos que compõem a Bíblia foi um processo complexo. Em meio a essa tentativa de unificação, textos considerados apócrifos foram descartados, e apenas os evangelhos e cartas que seguiam a ortodoxia aprovada por concílios foram incluídos no cânon. Constantino apoiou ativamente a cópia e distribuição das Escrituras, financiando a produção de cópias da Bíblia e incentivando a construção de igrejas por todo o império. A Bíblia passou a se tornar pela primeira vez um livro acessível a comunidades cristãs em todas as províncias romanas, moldando a prática e doutrina cristãs. O impacto de Constantino foi profundo, com o apoio à Igreja e a institucionalização do cristianismo. Práticas romanas foram integradas à nova fé. Festividades pagãs, como o Natal, foram adaptadas, associando datas com eventos cristãos. Esses ajustes criaram uma tradição cristã que, em vários aspectos, misturava costumes romanos com a fé cristã. Constantino consolidou a influência da Igreja em assuntos civis e políticos. Ele preparou o caminho para um cristianismo imperial, que mais tarde se tornaria dominante, moldando a estrutura religiosa da Europa Ocidental e influenciando a história por séculos. Apesar de sua conversão ao cristianismo, muitos historiadores questionam até que ponto Constantino realmente se comprometeu com a fé ou se usou o cristianismo como uma ferramenta política para consolidar seu poder.
Afinal, sua conversão foi acompanhada por uma série de decretos que favoreciam os cristãos, mas ele também continuou apoiando práticas e símbolos pagãos, inclusive mantendo o título de Pontifex Maximus, o sumo sacerdote dos cultos romanos. Essa ambiguidade levanta dúvidas. Foi Constantino um cristão sincero, disposto a transformar sua fé em um império? Ou foi um imperador astuto que viu no cristianismo uma oportunidade de unificar um território dividido? A resposta talvez resida em algum lugar entre esses dois extremos, mas o impacto de suas decisões foi inegável. Constantino financiou a produção de 50 cópias da Bíblia em latim e grego, uma iniciativa sem precedentes que ampliou a circulação das Escrituras. Mas com essa ação, surgiram as questões. Quais textos foram escolhidos? Quais foram deixados de fora? E quem tomava essas decisões? Textos apócrifos, como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Maria Madalena, foram descartados como heréticos. Esse processo de seleção não era apenas uma questão de fé, mas também uma escolha política. Os textos que enfatizavam a divindade de Jesus, como o Evangelho de João, foram preferidos, enquanto textos que sugeriam uma relação mais humana de Jesus com o mundo foram relegados ao esquecimento. Ao moldar o cânon, Constantino e os líderes eclesiásticos de sua época determinaram a forma e o conteúdo de uma Bíblia que unificaria não apenas a fé cristã, mas o próprio império. Constantino não apenas endossou o cristianismo como religião, mas também transformou a estrutura da Igreja, conferindo-lhe uma autoridade antes inédita. Sob seu governo, a Igreja tornou-se uma instituição privilegiada, com imunidade tributária e um papel ativo na administração civil. Ele atribuiu aos bispos uma função quase governamental, tratando-os como administradores de cidades, árbitros de disputas e defensores da lei e da ordem. Esse novo papel da Igreja foi um divisor de águas, pois os bispos agora estavam integrados ao aparato de poder, com uma função híbrida, ao mesmo tempo religiosa e política. Constantino tinha um sonho: ver o cristianismo como força unificadora do império, com os líderes religiosos desempenhando um papel essencial na estabilidade social. Em 330 d.C., Constantino fundou uma nova capital, Constantinopla. Essa cidade, construída sobre a antiga Bizâncio, tornou-se não apenas o centro político do Império Romano, mas também um epicentro do cristianismo. Constantino desejava que Constantinopla fosse um símbolo de sua fé, uma cidade que representasse o encontro entre o poder imperial e a espiritualidade cristã. Constantinopla foi planejada para superar Roma em grandeza e se tornou uma cidade rica em basílicas, templos e monumentos cristãos. Com essa nova capital, Constantino não apenas consolidou seu império, mas também eternizou sua visão de uma civilização unificada pela fé e pela política. A atuação de Constantino na religião deixou marcas profundas na teologia cristã. Com o fortalecimento de um cânon bíblico específico e a consolidação da doutrina da Trindade, o cristianismo ganhou um formato que influenciaria profundamente a fé ocidental. As interpretações que ele privilegiou serviram para construir uma imagem de Jesus mais próxima do divino do que do humano, consolidando uma doutrina ortodoxa que perduraria. A partir do Concílio de Nicéia, Constantino pavimentou o caminho para uma igreja que caminharia lado a lado com o poder político, criando as bases para uma teologia que via a autoridade religiosa e política como complementares. Séculos depois, essa união entre igreja e Estado seria questionada e desafiada, mas a influência de Constantino jamais seria apagada. Na história moderna, o papel de Constantino é examinado com uma nova lente. Historiadores e teólogos discutem os limites e as consequências de sua intervenção na Igreja e na Bíblia.
Teria ele traído a fé cristã ao transformar a Igreja em uma extensão do poder imperial? Ou ele foi um defensor visionário que deu à fé uma base sólida? Muitos críticos modernos veem a influência de Constantino como uma das causas do distanciamento entre a Igreja institucional e o cristianismo original. Para eles, o apoio de Constantino à ortodoxia foi um meio de controlar o discurso religioso e reprimir visões divergentes que poderiam ter dado uma perspectiva mais rica e diversa da fé cristã. Assim, chegamos ao fim de nossa análise histórica sobre Constantino. Ele moldou a Bíblia, a Igreja e a fé cristã de uma maneira que ressoa até hoje. O cristianismo que emergiu de seu reinado era diferente do que existia antes dele. Mais centralizado, mais dogmático e mais entrelaçado com o poder. A sua influência sobre a Bíblia também não pode ser subestimada. Ao favorecer certos textos e doutrinas, Constantino ajudou a construir uma escritura que serviria tanto como guia espiritual quanto como fundamento de um império. O legado de Constantino vai muito além de sua vida e de seu império. A Bíblia que ele ajudou a difundir e a Igreja que ele consolidou influenciaram profundamente a civilização ocidental, moldando a religião, a política e a cultura por séculos. A figura de Constantino permanece ambígua. Para alguns, ele foi o primeiro grande patrono cristão, o fundador de uma nova era. Para outros, ele representou a institucionalização da fé, um passo que, para muitos, comprometeu a espiritualidade original do cristianismo. Mas, independente das interpretações, é inegável que Constantino deixou uma marca indelével na história da Bíblia e na tradição cristã. E assim, hoje, sua figura permanece viva, evocando debates que transcendem o tempo.